Cidade do Salvador, capital do estado da Bahia, fundada em 1549 por Tomé de Souza para a sede do governo da colônia, constituiu um dos principais núcleos da formação e povoamento do Brasil. Erigida como a primeira cidade fortificada em terra brasileira, sua edificação aproveitou as condições favoráveis do terreno. As construções administrativas foram dispostas segundo a linha das cumeadas, enquanto nas praias se expandiam as casas dos mercadores e os armazéns do porto. Daí nasceram a Cidade Alta e a Cidade Baixa. O farol de Santo Antônio da Barra, erguido sobre o antigo Forte Grande, na ponta do Padrão, que defendia as praias dos desembarques inimigos. A Bahia tornara-se uma das mais cobiçadas presas do continente americano, graças à prosperidade da indústria açucareira. O Forte de Santo Antônio cruzava fogos com o Forte de Santa Maria e defendia o Porto da Barra, onde entrava um braço de mar, primitivo ancoradouro da Vila Velha de Caramuru. Nesse local desembarcou Tomé de Souza, em ordem de procissão. Durante a invasão holandesa, o forte capitulou, sendo reconquistado posteriormente. Secundando a defesa do porto de desembarque, o Forte de São Diogo cruzava fogos com o de Santa Maria e era defendido à meia encosta da ladeira pelo reduto de São Fernando, de que só resta a memória. O Forte de São Paulo, com sua peça vovó, artilharia pesada do Segundo Império, defendia as praias da Preguiça e do União. O desenvolvimento da cidade e as obras do porto absorveram alguns fortes e redutos, em toda a extensão da praia que vai até a ponta de Monserrate. O pequeno forte aí localizado, que dominava as praias da Boa Viagem e o Porto do Bonfim, está hoje transformado em museu militar. O Forte de São Marcelo, edificado no século XVII, sobre um baixio fronteiro à Ribeira das Naus. Quando ainda em começo de construção, foi tomado de assalto pelos holandeses. A cidade do Salvador, 4 vezes secular, apresenta aos olhos dos visitantes demonstrações de progresso nos modernos edifícios que emergem dos casarios antigos. A topografia acidentada do local em que foi construída a cidade exigiu a utilização de grandes ladeiras, por onde se fazia penosamente a ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Outras vias de acesso foram abertas com o correr do tempo, a fim de dar vazão ao tráfego sempre crescente. O elevador Lacerda, arrojada construção de cimento e ferro, destinado ao transporte de passageiros com 4 ascensores,
liga uma diferença de nível de 75 metros. A Avenida 7 de Setembro, medindo quase 5 quilômetros, estende-se da Praça Castro Alves, no centro da cidade, ao Farol da Barra. Espinha dorsal da circulação urbana, une a Zona Norte e aos bairros residenciais do Distrito da Vitória e aos aprazíveis arrabaldes de Barra fora. A Baixa dos Sapateiros, como é conhecida a Rua Doutor Seabra, está situada a 40 metros acima do nível do mar e constitui essencialmente o andar do meio da cidade dos 3 andares. Na zona antiga da Cidade Baixa está localizado o comércio atacadista da Bahia. O edifício da Prefeitura e o monumental Palácio Rio Branco. O Palácio da Aclamação é a residência oficial do governador do estado. O monumento ao 2 de julho lembra os heróis da independência que, em 1823, expulsaram as tropas portuguesas 10 meses depois do Grito do Ipiranga. A cidade do Salvador possui associações esportivas caprichosamente instaladas, onde a prática salutar dos esportes está estreitamente ligada às atividades sociais. O Yacht Clube da Bahia, localizado na Praia da Vitória, antigo porto da povoação do Pereira, possui estaleiro para construções, ótimas instalações sociais e piscina olímpica. Um clima privilegiado, sem variações extremas de temperatura e um regime de ventos muito regular, estabelecem condições ideais de vida na cidade do Salvador. Os novos bairros residenciais apresentam aspectos dignos de qualquer grande cidade moderna. O Paço Episcopal é a sede dos serviços do Arcebispado Primaz do Brasil. Uma série brilhante de prelados ilustres tem dignificado a mitra arquiepiscopal da Bahia. O solar do Conde da Ponte, o Marbaque, o solar do Conde dos Arcos e muitos outros palácios coloniais mostram ainda, na imponência das construções seculares, como viviam os nobres latifundiários, os restos de uma riqueza e o refinamento da cultura que atingiu o apogeu no século XVIII. A Igreja da Graça, fundada por Diogo e Catarina Álvares. A princesa Tupinambá, que se batizou em França, na igreja de Saint-Malo, simboliza a mãe dos brasileiros. Filha do cacique Taparica, muito auxiliou os trabalhos de Tomé de Souza e Manuel da Nóbrega na fundação da cidade. Nomes de seus descendentes acham-se ligados às mais antigas famílias baianas, o que vale como um título de nobreza. No terreiro de Jesus, onde foi edificado o Colégio dos Jesuítas, encontra-se a Catedral Basílica do Salvador, magnífico templo de cantaria portuguesa.
Em sua nave está enterrado o corpo do governador Mendes Sá. No convento do Carmo, que serviu de quartel-general das tropas luso-espanholas, em 30 de abril de 1625, os holandeses assinavam a capitulação. O altar de prata maciça, a riqueza dos sacros objetos, o túmulo do Conde Banholo, constituem a grande atração da Igreja do Carmo. A sacristia magnífica exibe um Cristo em prata dourada sobre um baixo relevo de mármore róseo e possui móveis de talha e pintura de grande valor e expressão. Onde Tomé de Souza erigira uma pequena ermida, os comerciantes ergueram um belo templo dedicado à sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição da Praia. O convento de São Bento traduz, na sua imponência, a força exercida pelos frades beneditinos sobre a sociedade colonial. Generosos doadores como Gabriel Soares, que aí repousa, contribuíram com bens e fortuna para a grandeza da ordem religiosa. Destacam-se nele artísticas obras de Itália em Jacarandá, tais como o grandioso cadeiral, a cadeira abacial e o genuflexório. Na capelinha, dedicada a São Bernardo, encontram-se objetos e ex-votos muito ricos e curiosos. A Basílica do Senhor do Bonfim, cuja arquitetura se filia ao estilo renascença decadente, já estava com as obras internas ultimadas quando recebeu, a 24 de julho de 1754, a imagem milagrosa. Está construída no local conhecido na época como Alto do Monserrate, atualmente denominado Alto do Bonfim. A Sala dos Milagres, onde se vêem milhares de ex-votos procedentes de todo o país, é um testemunho eloquente da importância da devoção na vida espiritual da comunidade católica. O convento da Lapa, onde se desenrolou a cena trágica ao tempo das lutas da independência. Convento do Desterro, que exerceu grande atração sobre as jovens da Bahia colonial. Nele se realizavam serões de arte cujo encanto foi descrito pelos cronistas da época. No convento de Santa Teresa está instalado o Seminário da Bahia. No bairro de Itapajipe, a capela do eremitério beneditino da Ponta de Monserrate guarda uma das mais interessantes peças da arte sacra baiana do século XVII. O São Pedro Arrependido de Frei Eusébio da Soledade é considerado uma obra-prima de escultura religiosa. O arranque da escada na igreja de São Domingos, em estilo Dom João V, é expressiva demonstração da arte do século XVIII.
A curiosa escadaria da Igreja do Paço, localizada a curta distância das Torres do Carmo, interessante obra do urbanismo colonial. A velha Salvador está eriçada de torres barrocas que se elevam para o céu. A Igreja de São Pedro dos Clérigos, a Igreja da Boa Viagem. A Matriz do Pilar. Pelourinho. Aflitos. Santo Antônio da Barra. O convento de São Francisco, Templo Insuperável, começado em 1686, era entregue aos fiéis em 4 de outubro de 1713. Monumento máximo do barroco no mundo católico, nenhum iguala o brilho do seu ouro, a perfeição dos retábulos, a urdidura das talhas de lavor quase profano, a abundância da riqueza derramada na trama dos entalhes delicados. O São Pedro de Alcântara, de Manuel Inácio da Costa, a mais expressiva escultura da igreja, e o Santo Antônio de Arguim, trazido da África por franceses, completam a atração da ala onde repousam os senhores da Casa da Torre de Garcia d'Ávila. Nos claustros do convento, onde o rigor da clausura não permite a entrada de senhoras, estão assentados preciosos azulejos, panos e silhares de cerâmica portuguesa, oferecidos por Filipe IV e mais tarde por Dom João V. Mas foi a dedicação e a paciência dos frades. Foram também as esmolas do povo baiano que ergueram para a posteridade o mais belo templo do Brasil. A biblioteca, enriquecida de preciosos exemplares, é ponto de reunião de estudiosos das coisas antigas da Bahia. Completa o conjunto barroco o esplendor da fachada da Ordem Terceira de São Francisco. E no meio dessas riquezas do passado, entre os cenários evocativos das glórias maiores do Brasil, vive o povo baiano, generoso e hospitaleiro, recordando a lenda bonita de Moema, exaltando os feitos de Rui Barbosa, cantando os versos de Castro Alves. Nos lençóis de Itapuã, o espelho negro do Abaeté parece esconder o mistério dos batuques africanos, e a lenda diz se ouvirem de noite na lagoa de Iemanjá. Os românticos saveiros do Recôncavo também têm sua história de heroísmo. Esses homens batidos pelo Nordeste, sempre empenhados numa tarefa sem fim, lutaram nos seus barcos sob as ordens do quase lendário João das Botas. Deles depende o abastecimento de elevada percentagem dos gêneros que a Bahia consome nas suas feiras livres, à beira-mar. A Água dos Meninos lembra a fundação do primeiro colégio dos jesuítas no Brasil. No emaranhado das barracas, encontra-se o que de mais pitoresco existe nos usos e costumes do povo. A variedade curiosa dos artigos fabricados no Recôncavo e vindos do sertão é enriquecida pelo vasto e belo material fornecido pela cerâmica de Maragogipe.
meio desses contrastes profundos, entre o falso do passado e o dinamismo do presente, vive, sonha e trabalha a cidade do Salvador, berço e guardiã das tradições mais caras do Brasil.